Saudações a todos que acompanham o nosso canal a partir de agora. Antes de qualquer coisa, gostaria de fazer um esclarecimento a todos em relação ao link que enviamos no cartaz de divulgação. Tivemos alguns problemas técnicos e tivemos que redirecionar, portanto, a apresentação dessa live para outro canal. Então, a partir da semana que vem, as próximas discussões, elas serão feitas no link que enviamos anteriormente. Como do conhecimento de todos, vivemos um momento de grande convulsão no mundo, né? A pandemia do coronavírus, ela, de certa forma, escancara um conjunto de problemas profundos, os quais há muito tempo já não conseguíamos esconder muito bem. Tentávamos, mas não conseguíamos esconder muito bem. O espectro e a capilaridade desses problemas que temos enfrentado e as formas como sairemos deles exige esforços interpretativos e ações consistentes, articuladas e bastante responsivas. Pensando nessa problemática e nesse desafio, nós, do Departamento de Ciências Sociais da Faculdade de Ciências e Letras da Unesp, organizamos um conjunto de reflexões e debates em torno da problemática do Covid-19, trazendo diferentes prismas de análise que vamos discutir aqui nesse canal. Nas próximas semanas, traremos discussões atinentes ao momento em que vivemos e, à medida do possível, o que se projeta após isso tudo, que esperamos sair logo. Para a gente é um grande desafio. E para abrir esse conjunto de reflexões, hoje trouxemos como temática central federalismo em tempos de pandemia. Para fazer essas discussões, temos dois especialistas na área para poder debater conosco, para poder fazer as suas apresentações, que é o professor Bruno de Souza e a professora Maria Tereza Kerbal. Ambos do Departamento de Ciências Sociais e estão aqui conosco hoje para as nossas reflexões, para as nossas conversas e, enfim, espero que todos possam aproveitar bastante e dialogar conosco. Vocês que estão acompanhando a gente no YouTube podem fazer perguntas a qualquer momento, que depois passamos para os palestrantes. Muito obrigado e aproveitem. Vai passar. Creio eu que nós temos que passar aqui para a professora Tereza, que começará isso. Então, professora Tereza, por favor. Eu não estou aparecendo na tela, tudo bem? Bom, bom dia a todos. É muito importante essa iniciativa do Departamento de Ciências Sociais, do curso de Ciências Sociais da FCL Unesp, Araraquara, campus de Araraquara. E os temas que foram pensados, né, procuram fazer uma reflexão sobre este momento que estamos vivendo, que é absolutamente inédito na história do país, né? E o tema que eu e o Bruno vamos trabalhar é a questão do conflito federativo e a pandemia do coronavírus. O debate sobre o federalismo no Brasil se deu ao longo da história republicana brasileira e foi marcado pelos desequilíbrios entre os níveis de governo, pelos embates entre o governo federal e as elites subnacionais, estados e municípios. Na Primeira República, os estados tinham ampla autonomia, pouca cooperação entre si e um governo federal fraco. Durante o governo Vargas, o Estado Nacional foi fortalecido, mas os estados perderam autonomia, especialmente durante o Estado Novo. O período entre 1946 e 1964
Foi o momento de maior equilíbrio de nossa federação. O golpe militar de 1964, de modelo autoritário, se pautou por uma centralização política, administrativa e financeira. Essa questão foi aprofundada a partir da Constituição de 1988, quando os municípios passaram a fazer parte da Federação Brasileira, com o mesmo status jurídico da União e dos Estados. Essa breve história é importante para poder, sobre o federalismo no Brasil, especialmente durante o período republicano, é importante para a gente compreender o nível dos conflitos federativos que nós estamos vivendo hoje no Brasil. A questão do federalismo sempre esteve intrinsecamente ligado ao tema da centralização e descentralização. Entendida a descentralização ou a descentralização como transferência de responsabilidade de funções públicas do governo central para os entes subnacionais. Tivemos autores importantes que trabalharam essa questão, como Nestor Duarte, Oliveira Viana e Marisa Aura de Queiroz, que enfatizaram a autonomia do poder local e dos grupos privados na estrutura do poder do Brasil. Para outros autores, cuja principal referência é Raimundo Faoro, o governo central sempre desempenhou o papel principal na política brasileira. O grande marco acadêmico sobre o poder local e a questão da autonomia local foi Vítor Nunes Leal, que analisou como as relações de poder se estabeleceram na Primeira República. Segundo o autor, na falta de uma autonomia legal, os chefes municipais governistas gozavam de ampla autonomia extralegal. Era exatamente essa autonomia extralegal, segundo Vítor Nunes Leal, que consistia a carta branca que o governo estadual outorgava aos correligionários locais em cumprimento da sua prestação no compromisso típico do coronelismo. Posteriormente, Simon Schwartzman, já na década de 80, considerou que o debate entre centralização e descentralização esteve mal colocado. Para este autor, as duas coisas ocorriam juntas. De um lado, um poder político centralizado e hierárquico, que não dependia de bases locais de sustentação, apoiando-se na própria máquina administrativa governamental para subsistir e se afirmar, e de outro, um poder privado e autônomo difuso que só adquiria expressão política quando era cooptado pelo Estado e que entrava em uma trajetória de conflito e derrota quando pretendia se articular minimamente que fosse como força autônoma e representativa de seus interesses. Na Federação Brasileira, remodelada pela Constituição de 1988, o modelo cooperativo adotado combinou com a manutenção de áreas próprias de decisão autônomas das instâncias subnacionais, descentralização na transferência de autonomia decisória e de recursos para governos subnacionais e para outras esferas de governo de responsabilidade pela implementação e gestão de políticas públicas e programas definidos no nível federal. Essas questões, propostas pela Constituição de 1988, redesenha a Federação Brasileira, trazendo benefícios para os estados e municípios que foram transformados em entes federativos e que passaram a ter os mesmos status jurídicos dos estados e da União. Reverteu a lógica centralizadora do período anterior, fortalecendo as demandas por descentralização das forças democráticas daquele momento. Houve a associação positiva entre descentralização e democracia, visando o fortalecimento dos governos municipais através de autonomia fiscal para definir despesas e alocar recursos, e responsabilização pela implementação de políticas públicas. Esses foram os dois vértices importantes da autonomia do município nesse momento, pela Constituição de 1988, que é a questão do uso da autonomia fiscal, dos tributos, e a questão da implementação de políticas sociais. A nova Carta estabeleceu competências comuns para a União, estados e municípios nas áreas de saúde, assistência social,
educação, saneamento básico, meio ambiente, proteção do patrimônio histórico, combate à pobreza, integração dos setores desfavorecidos e educação para o trânsito, cuja forma de cooperação entre os 3 níveis de governo deveria ser definida por lei complementar. Essa é uma questão importante que depois vai voltar agora nesse conflito da medida provisória que o governo Bolsonaro encaminhou ao Congresso. A autonomia municipal, encaminhou ao Congresso. A autonomia municipal passou por diversas fases após a Constituição Federal de 1988. Até meados da década de 1990, ela foi possibilitada pelo aumento das receitas, especialmente as oriundas das transferências intergovernamentais, o que contribuiu para fortalecer a autonomia política frente aos estados e à União. Contudo, ao longo dos 2 mandatos de Fernando Henrique Cardoso, a União passou a recuperar a arrecadação de receitas públicas por meio de elevação de tributos não partilháveis com os demais entes da federação. Apesar do repasse do Fundo de Participação Municipal, a ampliação das receitas municipais passou a depender da arrecadação própria, dos impostos próprios municipais, limitada pela crise econômica do período, ao mesmo tempo em que, com a descentralização das políticas sociais, os compromissos financeiros municipais cresceram. Com o processo de perda e de retomada de receitas pela União, no início do processo de descentralização até meados da década de 1990, a União assume uma postura defensiva, se desincumbindo do seu papel coordenador, de modo que cada nível de governo buscou atuar de maneira independente devido à ausência de incentivos na tentativa de transferir suas atribuições para outras esferas de governo. A partir do Plano Real, em 1994, o federalismo brasileiro promoveu transformações impulsionadas por mudanças nas áreas fiscal e financeira, em um esforço de minimizar os efeitos da descentralização descoordenada. A vinculação de gasto das 3 esferas federais nas políticas de educação e saúde, que passaram por um processo de descentralização ordenada a partir da segunda metade da década de 1990, ampliou as oportunidades de negociação intergovernamental, atendendo às demandas por maior uniformidade e regularidade das ofertas dessas políticas no país. Durante os governos de Luiz Inácio Lula da Silva, foi mantido o fortalecimento institucional da União, responsável pela formulação das diversas políticas sociais, atendendo parcialmente ao interesse dos municípios, uma vez que elevou o valor das transferências intergovernamentais. Nesse momento, a coordenação em redes federativas verticais passa a ser um elemento significativo no maior controle da União sobre o desenho institucional das políticas sociais, apesar da autonomia política de estados e municípios que não eram obrigados a aderir às políticas formuladas pela União, muito embora o fizessem para receber fundos vinculados àquelas políticas. As fortes desigualdades regionais e as baixas condições econômicas da maior parte dos municípios brasileiros, a maioria de pequeno porte, tornaram complexas as relações intergovernamentais, com conflitos e dilemas que passam a dar relevância à coordenação intergovernamental, às formas de integração, compartilhamento e decisão conjunta presentes no arranjo federativo. Deve-se ressaltar a diferença entre o conceito de federalismo e relações intergovernamentais. Federalismo é o arranjo no qual as unidades de governo se unem, mantendo regras próprias e compartilhadas, e relações governamentais remetem aos processos, ou seja, aos meios de operacionalizar a oferta de políticas públicas, as quais envolvem contínuas relações entre os diversos níveis de governo e sua dinâmica. Toda a construção do modelo federalista, implementado a partir da Constituição de 1988, está sendo questionado pelo governo Bolsonaro, através do encaminhamento da proposta de reforma do Estado brasileiro, intitulada Mais Brasil e Menos Brasília.
O novo Pacto Federativo está composto de 3 propostas de emendas à Constituição, são as PECs. A emergencial, que pretende reduzir gastos obrigatórios, é a primeira, né? A segunda, a do Pacto Federativo, que muda a distribuição de recursos entre União, Estados e municípios, e a terceira, a que revisa os fundos públicos. Nenhum dos itens chegou a ser analisado pelo Congresso em decorrência da pandemia do Covid-19. Diante da grave crise sanitária que o país enfrenta, foi criado um conflito entre União, Estados e município sobre qual o nível qual o nível de decisão cabia sobre o caráter do isolamento social, horizontal e vertical sobre a pandemia. Este conflito ele está presente, né, na medida, nos vários regulamentos que o governo federal implementou. Em 20 de março de 1920, o presidente da República decretou a medida provisória 926 de 2020, que estabelecia que as decisões sobre isolamento e circulação de pessoas devem observar os critérios do Executivo Federal e submeter à avaliação da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Em seguida, foram editados 2 decretos. O decreto 10.282, no dia 20 de 3, né, e 10.292, no dia 25 de 3, qualificando diversas atividades como essenciais que impediam os estados de determinarem a sua paralisação. Essas medidas colocou em conflito os entes federativos sobre a interpretação dos artigos 21 e 22 da Constituição Federal de 1988, que atribui aos entes federativos competências privativas exclusivas que possuem natureza mutuamente excludentes, na medida em que a atribuição de competência a um ente implica a exclusão dos demais. E os artigos 23 e 24 da Constituição Federal, que estabelece a atribuição de competências comuns. Quais são essas competências comuns? Prática de atos administrativos, de serviços públicos e de edição de norma. Essas competências comuns e concorrentes, em que diferentes entes federativos devem somar esforços e atuar de maneira harmônica para perseguir objetivos comuns. Neste caso, o conjunto de normas, esse conjunto de normas que fala a Constituição Federal de 1988, que está no artigo 23 e 24, se refere ao enfrentamento do coronavírus. E a maneira central, e a matéria central dessas normas é a saúde pública. E caberia ao legislativo, caberia a cooperação e compartilhamento de medidas administrativas e legislativas de promoção à saúde para que a União, Estados e municípios somassem esforços no combate à Covid-19. Diante do conflito, a discussão se deu sobre a constitucionalidade de os Estados editarem normas restritivas do que as previstas, mais restritivas do que as previstas no Plano Federal, determinando a paralisação das atividades econômicas, salvo as essenciais, o famoso isolamento horizontal, e não apenas o isolamento de doentes suspeitos, de membros de grupos de risco, que seria o chamado isolamento vertical, que foi essa medida provisória foi encaminhada para o julgamento do STF. A decisão do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade dessa medida provisória, foi movida pelo PDT. E essa medida, essa ação, ela assegurou que estados e municípios podem tomar providências normativas e administrativas relativas à pandemia, devendo a União respeitar as medidas estaduais e municipais. Essa foi a decisão do Supremo Tribunal Federal, de que
os estados e municípios podem tomar providências normativas e administrativas relativas à pandemia, desde que devendo a União respeitar as medidas estaduais e municipais. A União também pode legislar sobre saúde pública com a condição de que o exercício desta competência resguarde a autonomia dos demais entes federativos. A discussão sobre a falta de coordenação da política de saúde está relacionada à noção de federalismo adotada pelo atual governo e proposta na reforma federativa encaminhada ao Congresso Nacional Mais Brasil e Menos Brasília, que propõe descentralizar recursos e execução de políticas públicas, combinando a defesa de maior autonomia dos governos subnacionais com a redução da responsabilidade do governo federal no campo das políticas públicas. Desta forma, o governo repassaria todas as responsabilidades das políticas públicas aos governos locais, reduzindo a participação do governo federal neste campo e o tamanho da ação da coordenação federativa da União. A lógica da ação do governo bolsonarista relaciona-se claramente ao temor de que qualquer tipo de check and balance venha existir sobre o poder presidencial. O modelo proposto repasse de funções e responsabilidade aos governos subnacionais, mas as principais decisões políticas devem vir de Brasília, que devem ser pouco controladas, resultando num federalismo hierárquico e autocrático. Essa, no fundo, é a essência do que propõe o governo na sua proposta do Pacto Federativo. A dimensão e a pouca previsibilidade do término da pandemia acirram o conflito federativo e impedem decisões compartilhadas e coordenadas entre os entes federativos, de forma a tornar mais claro um plano de governo para minimizar o horizonte econômico e social da população brasileira. Obrigada. Obrigado, Tereza. E passamos para o Bruno, então, para fazer sua fala. Legal, muito obrigado, Rafael. Primeiramente, quero agradecer a todos os presentes aqui pela realização do debate, em especial o Departamento de Ciências Sociais da Unesp, por organizar esse evento tão importante para que a gente possa retomar em larga medida o diálogo, a conversa, principalmente com os nossos alunos, enfim, entre os próprios professores. Acho que o momento, acima de tudo, pede essa nossa capacidade de mobilizar aquilo que temos de melhor, que é justamente refletirmos, pensarmos à luz de teorias, à luz de evidências, à luz de fatos, daquilo que historicamente aconteceu. Então, eu já começo aqui agradecendo a todos os presentes, agradecendo aos professores do departamento, enfim, coordenadores de área e tudo mais, e, além disso, também parabenizando a professora Tereza, que fez uma exposição muito interessante, muito importante, do ponto de vista de conseguir reconstruir essa perspectiva mais histórica a respeito do debate do federalismo no Brasil, pontuando de maneira muito didática, inclusive, cada um dos diferentes períodos e o grande dilema que estaria por trás desse debate, que é, na realidade, esse binômio entre centralização e descentralização, que a gente poderia estendê-lo de uma maneira muito significativa para entender, sobretudo, que a partir de 1988, na nossa Constituição, nós inserimos ali uma lógica dentro dela de que tem uma vinculação muito forte com um princípio que, por vezes, as pessoas se perdem no debate, né? Que é a ideia de que, na realidade, ao discutir federalismo e a descentralização da realização das políticas públicas, nós estamos, inevitavelmente, debatendo a respeito da maneira como a nossa democracia vai operacionalizar. Porque, no final das contas, a gente não pode perder no horizonte a ideia de que uma das principais promessas do regime democrático é justamente conseguir entregar, vamos dizer assim, do ponto de vista daquilo que os políticos fazem, políticas públicas que sejam capazes de equacionar, ou se não equacionar, minimizar os efeitos que nós temos dentro da sociedade, sobretudo no âmbito da questão da desigualdade social. Então, eu acho que esse é um fator muito importante, muito significativo, né? E aquilo que estava posto na Carta de 88 tem uma vinculação muito forte a essa ideia de que uma democracia melhor estaria fortemente vinculada a uma ideia de descentralização das decisões políticas. Não é à toa, por exemplo, que no caso brasileiro, isso ganhou uma importância muito significativa e muito grande, como a Tereza pontuou, porque, na verdade, nós tivemos o quê? O surgimento de um novo ente federado
e de uma maneira muito específica que toda a literatura costuma debater, costuma apresentar, e muito particular, que é o caso brasileiro a respeito da autonomia do âmbito local, né? De maneira muito simples e muito didática aqui, principalmente para os nossos alunos, para a gente poder repensar isso, nós estamos falando que basicamente existem duas formas de Estado. Nós temos uma forma unitária, que é aquela que deriva de um governo central, que, portanto, estabelece em alguma medida algumas prerrogativas e responsabilidades mais operacionais para os níveis mais próximos da população, e de um Estado organizado numa forma federativa, como a professora colocou, que é o nosso caso, inclusive. Ou seja, que você tem diferentes porções, diferentes distribuições do poder, que tem, portanto, uma vinculação com uma lógica territorial. Então, eu tenho uma autonomia, eu tenho um ente nacional, que, consequentemente, agregou entes regionais na figura dos estados e que agrega, portanto, os entes locais, que são os municípios. Então, essa é a forma concreta como o nosso federalismo se desenha. Vamos lembrar que dentro, inclusive, do debate do ponto de vista mais teórico do federalismo, nós teríamos duas lógicas de formação federativa. Uma que seria a do caso brasileiro, que se aproxima de países, por exemplo, como a Bélgica, ou seja, você tem um governo mais forte no âmbito nacional, vamos pensar assim, e a partir disso as diferentes partes vão se agregando, e você tem uma outra lógica que seria de um federalismo mais, vou colocar entre aspas aqui, mais genuíno, vamos dizer assim, que é aquele que está nos moldes do governo norte-americano, por exemplo, né, dos Estados Unidos, no qual você tem uma espécie de lógica de confederação. Então, a partir dos entes micro, ou seja, do local, você organiza o todo. E o nosso seria, mais ou menos, do ponto de vista aí, principalmente do que se desenhou em termos mais históricos, o contrário. Você teria algo que viria de cima e que depois viria organizando as partes de baixo. Muito embora isso seja um dilema, né? É um dilema porque justamente esse binômio entre descentralização e centralização é o que dá sempre a tônica a respeito do debate do federalismo de modo geral. Agora, a gente não pode desconsiderar que quando nós estamos discutindo justamente sobre essa questão do federalismo em si, nós estamos falando de traços institucionais do nosso sistema político. E aí, o que eu quero dizer aqui com traços institucionais do nosso sistema político? Nós temos vários deles. Nós temos um regime democrático, que está inserido dentro de um sistema de governo presidencialista, que é pautado por uma lógica de divisão dos poderes, que visa principalmente essa dinâmica, como a Tereza pontuou, do check and balances, ou seja, você ter mecanismos de controle mútuo entre os poderes para que a autoridade seja compartilhada e a mútua fiscalização entre os poderes possa ocorrer. Nós temos também um sistema multipartidário e dentro disso ainda nós temos também, principalmente, essa questão do federalismo como forma de Estado. Então, veja, esses são vários dos traços institucionais. Esses traços institucionais mobilizaram boa parte substancial da literatura em ciência política no Brasil, que vem se debruçando para entender tanto esses traços em específico, quanto a relação entre eles. E talvez aqui, na minha interpretação, enfim, na minha compreensão, o federalismo seja o traço que sintetiza tudo isso. Por isso que sempre que a gente faz uma discussão sobre federalismo no Brasil, é sempre uma discussão muito delicada. E por que eu já estou antecipando isso? Porque não faltam propostas, não faltam ideias, não faltam momentos nos quais ganha centralidade no debate promover reforma política. A gente costuma até brincar, né, nós da ciência política aqui, a gente costuma brincar e dizer que todo ano ímpar, ou seja, ano não eleitoral, é ano que o Congresso debate, discute, pensa, apresenta alguma coisa sobre reforma política. E não é diferente, né? Não é diferente, inclusive, no caso desse próprio debate do federalismo, porque, como a Tereza bem pontuou, o atual governo, o governo Bolsonaro, foi eleito, inclusive, tendo como um dos seus lemas de campanha essa ideia de levar adiante essa perspectiva do que vem chamando de mais Brasil e menos Brasília. Tanto é que o projeto, ou seja, esse conjunto de PECs que a Tereza fez referência, que é a PEC do Pacto Federativo, a PEC da emergência fiscal e a PEC dos fundos, vamos dizer assim, que é o que vai lidar principalmente com a questão dos repasses, ela já foi apresentada em 2019, né, no Senado, ela está parada no Senado hoje na Comissão de Constituição e Justiça. Ali já se teve, inclusive, um primeiro relatório do senador Márcio Bittar, do MDB do Acre, e a partir dali está começando-se a discutir ainda, está começando a se pensar sobre tudo isso. Agora, por que faz sentido nós temos esse evento, nós temos esse momento de refletir a respeito do federalismo em termos de pandemia? É porque, na verdade, há uma questão que surgiu por conta da pandemia a respeito desse traço institucional no nosso regime político, que é justamente não o histórico dilema entre descentralização e centralização, porque esse dilema ele está muito vinculado a uma perspectiva, em alguma medida, mais do federalismo fiscal do que do federalismo político em si.
Vamos lembrar que nós temos essa divisão, inclusive, do debate, né? O que seria do ponto de vista das competências do âmbito político e o que seria, do outro lado, a divisão de recursos para tanto a manutenção quanto o financiamento das políticas e dos serviços públicos. Então, o debate, inevitavelmente, que chegou e que é a visão, em larga medida, que o governo Bolsonaro carrega sobre o tema do federalismo, está muito mais pautado, na minha visão, nessa discussão do federalismo fiscal do que necessariamente do federalismo político. E o que a pandemia nos trouxe, na verdade, foi vamos dizer assim, uma exacerbação ainda maior de um problema de ordem política da nossa organização federativa, que ao longo do ano de 2019, no primeiro ano do governo, ficou muito em silêncio, porque havia inclusive uma predisposição por parte da maioria dos governadores no que diz respeito a se concentrar, sobretudo, no debate das reformas estruturais que o governo veio apresentando, e a gente sabe que nós levamos aí, do ponto de vista da agenda legislativa, 2019 inteiro para nós discutirmos a reforma da Previdência. Havia uma predisposição de vários governadores, vamos lembrar aqui, governadores expressivos da região Centro-Sul, como, por exemplo, Dória, em São Paulo, o PSDB, de maneira geral, estava apoiando muito fortemente essa agenda, o Eduardo Leite, no Rio Grande do Sul, também se colocou várias vezes como porta-voz, indo à mídia, explicando a importância da reforma da Previdência na sua leitura. O estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, foi um dos primeiros estados a votar o déficit fiscal dentro da aprovação do seu próprio orçamento, e aí utilizou-se de todo esse ambiente para discutir que essa reforma era uma reforma fundamental. Então, em alguma medida, o conflito interfederativo, vamos dizer assim, não surgiu em 2019 porque havia uma convergência de interesses em prol da agenda de reformas. Bom, posto isso, o ano de 2019 passou, tivemos a aprovação da reforma da Previdência, parte substancial desses governadores gostariam que essa reforma já entrasse também automaticamente no texto federal para que impactasse os estados, e aí a gente começa 2020, eu quero fazer uma rápida retrospectiva aqui, antes de justamente se mostrar toda a dificuldade de 3 ordens aqui, a ordem de coordenação das políticas, por um lado, a ordem de cooperação a respeito das políticas e a questão da capacidade estatal, no que diz respeito principalmente às políticas de saúde, agora em tempos da Covid-19, nós começamos 2019 já com o conflito federativo, antes mesmo da pandemia. Vamos resgatar aqui, lembrar, por exemplo, que em uma das suas falas, o presidente Bolsonaro, quando questionado a respeito do preço dos combustíveis, ele acabou fazendo uma fala, que foi uma fala muito polêmica, porque ele jogou a responsabilidade sobre os altos preços em relação a esses combustíveis para os vereadores. E disse, inclusive, que zeraria os impostos no âmbito federal se os governadores diminuíssem de maneira substancial o ICMS, ou seja, a arrecadação no que diz respeito ao combustível no âmbito dos estados. Isso acirrou o conflito, isso ainda em fevereiro, antes de explodir toda a questão da pandemia. Os governadores fizeram uma reunião, teve o governador no Nordeste que já estava organizando um outro âmbito de negociação e de conversa, de um ponto de vista de pensar em cooperação entre os estados. O governador João Dória saiu um pouco na dianteira desse processo lá atrás, fizeram uma carta endereçada ao Bolsonaro, explicaram a realidade fiscal, o quanto que estava difícil levar adiante, porque nós sabemos que, do ponto de vista da arrecadação, dos estados e dos municípios, eles dependem muito de tributos, ou seja, eles têm boa parte das suas receitas dependente de tributos que variam muito em função da própria atividade econômica. Então, você tem aí o ICMS no caso dos estados e o ISS no caso das prefeituras. A gente sabe que tem o IPTU, que talvez seja o imposto mais estável das prefeituras, mas o ISS é muito importante, muito fundamental para a composição das receitas. Então, o que acaba acontecendo? O que nós temos acompanhado nos últimos anos devido à crise econômica é, portanto, uma maior crise do ponto de vista da arrecadação desses impostos no âmbito dos estados e no âmbito dos municípios. Nós não precisamos ir longe, por exemplo, para verificar que em diversas prefeituras, nos últimos anos, eles vêm tentando discutir maneiras de melhorar a capacidade de arrecadação. E o grande dilema dos prefeitos eleitos desde 2016 tem sido justamente mobilizar equipes que sejam capazes de pensar nessa melhoria da arrecadação. Não à toa que não só aqui, por exemplo, como nós, aqui para pensar no nosso canto, no nosso âmbito, a cidade de Araraquara apresentou projetos, por exemplo, para repensar a cobrança de planta genérica de valores, cobrança de IPTU, modificou. Isso trouxe um certo respiro para a administração, porque gerou incremento no orçamento na casa de mais de 70 milhões de reais, por exemplo. Outras prefeituras de cidades menores também fizeram um movimento semelhante. Por quê? Porque, em função da crise econômica,
houve uma perda da capacidade de arrecadação dos estados e municípios e, consequentemente, isso impacta na ponta, que é justamente no financiamento das políticas públicas, né? Só para vocês terem uma dimensão, eu escrevi um texto com o economista Rafael Torresan, que foi publicado no Estadão, isso antes das eleições de 2016, no qual nós fizemos uma estimativa ali, nós pegamos dados do Tesouro Nacional e nós verificamos quanto do percentual do orçamento dos municípios já estava comprometido com aquelas despesas correntes, né? E aí o que sobrava, o que iria sobrar, por exemplo, a partir do primeiro ano dos prefeitos para 2017, do ponto de vista de novos investimentos, de grau de investimento local. E a gente pegou, por exemplo, todos os municípios do estado de São Paulo, só como uma amostra ali, porque nós estamos falando de um estado que tem uma capacidade de arrecadação muito forte, muito grande. E aí saltou aos nossos olhos, por exemplo, o fato de que a melhor cidade, que era São Paulo, tinha um grau de investimento na casa dos 5%, 6% do seu orçamento, né? Cidades do interior, tinha delas que tinham aí 0,5% de capacidade do orçamento para investir. Ou seja, não é novidade que os municípios, eles andam também com a corda no pescoço, e eles tiveram, nos últimos anos, um aumento também no que diz respeito às demandas pelas políticas, pelos serviços públicos, eles vieram se tornando cada vez mais responsáveis, vamos dizer assim, pela realização dessas políticas e desses serviços públicos. Bom, essa é uma parte, é um lado do problema, e que é um lado, portanto, que vem sendo discutido e vem sendo interpretado quando diz respeito aos embates sobre federalismo. Então, na cabeça de vários líderes políticos, na mentalidade econômica à frente do governo hoje, resolver o problema do financiamento das políticas públicas passa, inevitavelmente, por essa lógica simplista do mais Brasil, menos Brasília. Agora, aonde que está o problema disso tudo e o que a pandemia nos trouxe de novo? Que era isso que eu queria pontuar. Que, para além dessas dificuldades, e que aqui é muito difícil, inclusive, estabelecer um consenso sobre como seria a melhor divisão do bolo tributário, como que isso funcionaria de uma forma mais eficiente, nós temos hoje posto um conflito de ordem política. Esse conflito de ordem política, ele está presente, sobretudo, como eu pontuei, nesse conflito entre governadores e presidente, por um lado, mas ele está presente, sobretudo, quando a gente pensa no que diz respeito à condução da cooperação política para tanto o financiamento como a realização das políticas e dos serviços públicos. E aqui eu separei 3 pontos que eu acho que são importantes para a gente pensar o porquê faz muito sentido debater a questão do federalismo em termos de pandemia. Então, o primeiro ponto que eu coloco aqui é o seguinte, esse embate entre governadores e prefeitos e a pandemia em si, ela nos coloca diante de 2 dilemas políticos. Um primeiro dilema político é o de ordem ideológica em relação a respeito do papel do próprio. E isso é algo que, inevitavelmente, vai acabar ganhando uma projeção maior, não só agora, mas ao longo do tempo, agora, imediato, enfim, nos próximos, né, a médio prazo, vamos dizer assim, que tem a ver justamente a respeito com a capacidade do Estado e a visão que se ofertou ao Estado. Não é novidade para ninguém que o governo federal e, respectivamente, a equipe econômica, enfim, os ministros, levam adiante uma perspectiva de um Estado mínimo. Então, estava posto até então uma redução muito forte do Estado no que diz respeito não só a pensar as políticas, os serviços públicos, mas a enxugar. Tudo isso em nome da eficiência, tudo isso em nome do combate da corrupção. Bom, o que a pandemia tem colocado por outro lado, não é um desafio só para o Brasil, mas é um desafio internacional. Agora que nós estamos no momento em que a economia, mais do que paralisou, vai entrar em recessão global, é preciso ativar os mecanismos, é preciso ativar os instrumentos de política econômica do Estado para que ele possa realizar a devida coordenação, a sua devida interferência. Não é à toa, por exemplo, que se você pegar agora e consultar os dados do Ministério da Economia, já foi alocado por parte do governo federal recursos no volume de aproximadamente 1,1 trilhão de reais, né, para as mais diversas ações, seja para o financiamento excepcional de políticas públicas, seja para o direcionamento para as áreas de saúde, seja nos benefícios que nós temos averiguado aí que tem acontecido no caso dos R$600, para os trabalhadores, enfim, para os informais, e seja principalmente um volume de recurso muito grande, né, para auxiliar as empresas, né? Então, isso é o que está posto na mesa, ou seja, o Estado já está começando a ser cada vez mais ativado. E isso é uma perspectiva que vai completamente contra aquilo que se tinha, ao menos do ponto de vista da equipe econômica que estava sendo empreendida até então no país. Então, acho que esse primeiro dilema é um conflito ideológico. Ou seja, como pensar? É possível pensar um Estado mínimo diante de uma pandemia que nos colocou a necessidade de aumentar o papel do Estado? Isso é um primeiro dilema. Depois nós temos um dilema de ordem prática a respeito da própria capacidade estatal. Dentro de uma perspectiva de um Estado mínimo, inevitavelmente, se você vai reduzir o papel do Estado,
isso significa que você vai, inclusive, reduzir o arco de atuação das políticas públicas. E isso vai contra, inclusive, aquilo que nós colocamos na Constituição em 88, que é a construção de um estado de bem-estar, e, portanto, vai justamente no sentido de pensar um estado que é atuante, enfim, que vai ofertar serviços e políticas públicas de caráter universalistas, sobretudo no que diz respeito à área de saúde e educação. Não é à toa que agora a gente viu também que a pandemia nos trouxe um outro desafio, né? Mesmo nós tendo no país, de maneira geral, a gente tendo a organização do SUS, que é fundamental, que é importante, sem ele, não há a menor dúvida que seria uma barbárie ainda maior, né, do que a gente tem averiguado que tem acontecido em alguns estados, infelizmente. Se nós não o tivéssemos, seria o fim dos tempos, vamos dizer assim, não teria condição de conseguir ofertar, ainda que minimamente, os leitos, os atendimentos, os remédios e tudo mais. Então, isso colocou um desafio para nós, porque mesmo o ministro anterior, que era o ministro Mandetta, ele iniciou o governo fazendo uma discussão de maneira muito incisiva no que diz respeito, inclusive, à diminuição do SUS, se a gente parar para pensar, né? Depois ele veio entendendo a gravidade do problema, depois veio sendo posicionado e compreendeu que era preciso, que era necessário, na verdade, potencializar esse sistema, que era preciso articulá-lo melhor e que ele tinha problemas de ordem de coordenação entre os estados. Bem, então, esse é uma primeira questão mais genérica que a pandemia nos coloca para pensar. Tanto o dilema de ordem ideológica, quanto o dilema de ordem prática da capacidade estatal no Brasil, e que vem colocando em xeque, portanto, essa visão de Estado mínimo que estava sendo impressa até então. Agora, tem um segundo dilema, que a pandemia também nos faz refletir, que é a respeito, como eu estava pontuando até então, da nossa organização político-institucional, e pensar justamente os limites do federalismo, quando a gente tem essa visão de Estado mínimo que acaba sendo levada adiante, que tem sido sustentado pelo governo federal. Acho que a Tereza pontuou muito bem, e a gente poderia sintetizar aqui em larga medida, que a compreensão federativa que está por trás dessa proposta de reforma do nosso pacto é uma compreensão baseada na lógica de que o governo federal ele vai se desresponsabilizando em relação às políticas públicas, ele aloca os recursos em relação aos estados, aos municípios. Aí você poderia até pensar, poxa, mas em alguma medida é isso que os municipalistas, né, os defensores da descentralização defendem. Sim, mas aí vem o problema de ordem política. Não podemos desconsiderar que nós estamos inseridos num estado que é pautado principalmente por uma forte desigualdade regional. Então é preciso se achar uma instância de equilíbrio entre essas coisas. E isso, inevitavelmente, tem que ser feito a partir da união, né? É uma situação de conflito muito grande sempre. Por quê? Porque se você conversar com qualquer prefeito, ele vai dizer que acaba repassando parte dos recursos para os fundos, né? Como eu me lembro, por exemplo, ao participar de um debate com prefeitos do interior do estado de São Paulo, e parte deles colocavam a seguinte perspectiva: olha, você tem os repasses aí do Fundo da Educação e tudo mais, principalmente o Fundeb, né? Se os recursos se a minha arrecadação ficasse aqui no meu município, eu poderia potencializar ainda mais o investimento na educação, a gente ia ter uma educação de qualidade, um modelo e tudo mais. Só que aí, só para a gente poder pontuar tudo isso, há estimativas que mostram que se a gente não tivesse um fundo nacional que fosse coordenado a partir do governo federal para o financiamento dessas políticas públicas, a desigualdade no financiamento da educação no Brasil poderia atingir mais de 1000%. Ou seja, nós não podemos, vamos dizer assim, adotar uma visão de federalismo que implique única e exclusivamente em transferir os recursos para o âmbito subnacional e esvaziar completamente também o governo federal dessa capacidade de coordenação e de investimento, de financiamento das políticas públicas. Porque senão o que vai acabar acontecendo? Nós vamos aprofundar ainda mais as desigualdades territoriais que já existem em curso. E sobre esse tema, inclusive, das desigualdades territoriais, né, e como pensar o federalismo em cima disso é fundamental, tem uma série de textos. A Marta Hetch escreveu sobre isso, que é uma das referências, o Fernando Abruzzo também escreveu sobre isso, a Tereza fez referência, inclusive, quando ela falou aí da questão do Mais Brasil, Menos Brasília, isso me remonta ao que a gente estava conversando ontem ainda, a respeito de um texto que foi recentemente também publicado pelo professor Fernando Abruzzo, professor Cláudio Couto, outros autores também, no Estadão, que é justamente chamando a atenção para essa questão do quanto o arranjo federativo no Brasil ele é delicado, e mexer nele tem que ser uma operação que deve ser muito bem pensada, muito bem trabalhada, muito bem discutida, muito bem analisada, porque senão a gente corre o risco de, ao fazer um simplismo do debate,
achar que por exemplo, achar que única e exclusivamente uma questão de repasse de recursos, a gente vai acabar a médio e longo prazo aprofundando ainda mais as desigualdades regionais, né? Por exemplo, aqui, só para poder ilustrar o que eu estou dizendo, o Paulo Guedes, ele endossou parte do relatório do senador Márcio Bittar, quando ele apontou na discussão do relatório da PEC, do Pacto Federativo, que era preciso, por exemplo, realizar um plebiscito em 2024 no Brasil, para você poder extinguir municípios com até 5 mil habitantes e que não tenham 10% da sua arrecadação própria. O argumento deles é que nos últimos anos, nas últimas décadas, na verdade, a quantidade de municípios no Brasil cresceu muito, demasiadamente, isso foi feito principalmente em função de interesses políticos, esse processo de criação dos municípios não foi acompanhado de uma avaliação correta da própria sustentabilidade desses municípios, do ponto de vista da capacidade de arrecadação, da sua atividade econômica, e, portanto, resolver o problema, principalmente dessas regiões, passava por extinguir esses municípios. Veja, isso é uma solução que olha única e exclusivamente para a planilha do Excel e para a capacidade de arrecadação, né? Ela não coloca em tela, vamos dizer assim, outros problemas. Por exemplo, uma questão básica. Nós temos aí dentro de municípios pequenos aqueles que têm uma responsabilidade do ponto de vista fiscal infinitamente maior a grandes capitais, né? E você coloca tudo dentro do mesmo bolo, porque quando você vai olhar na composição do orçamento, eles não conseguem, com fonte de arrecadação própria, ter 10% do recurso, mas eles gerenciam muito bem o fundo que vem dos estados e que vem do governo federal. E aí, você coloca todo mundo no mesmo bolo? Como é que fica do ponto de vista político, por exemplo, aquela população local que lá atrás, quando foi criado o município, endossou a sua criação? Então, veja, há um debate, há uma discussão que está muito presa ainda a esse âmbito único e exclusivamente do vamos dividir o bolo, porque aí a gente resolve o problema, porque na localidade as pessoas têm mais conhecimento dos seus principais problemas, enfim, e elas têm melhor capacidade de resolução. E aí eu fecho só mostrando um outro ponto de incongruência, um outro ponto problemático disso tudo, que uma das coisas que foram apresentadas no relatório, que foi endossado pelo ministro, por exemplo, é o fato de que aqueles percentuais mínimos de investimento do município em saúde e educação, que são políticas de caráter universalista, eles poderiam vir a ser retirados, que é os 25% do total do orçamento em educação e os 12% em saúde. Gente, é um dado da realidade. Se investindo o mínimo, a maior parte dos municípios brasileiros está tendo que elevar de maneira substancial o seu investimento para poder dar conta das demandas de saúde, imagine então você suspendendo esses mínimos. O que só reitera, o que só reforça ainda mais que é preciso achar um ponto de equilíbrio, né? É preciso achar um ponto de negociação entre governo federal e estados, principalmente para repensar uma reforma no âmbito mais federativo. Também não significa dizer que tudo que estava posto até então funcionava às mil maravilhas do ponto de vista federativo, porque não funcionava. Então é preciso pensar, é preciso discutir, é preciso refletir a respeito, mas não dá única e exclusivamente para levar adiante uma visão do ponto de vista única e exclusivamente econômico, desconsiderando os fatores políticos. Acho que a dificuldade que nós temos a partir de agora, portanto, é de que esse nível de tensão, esse nível de conflito interfederativo, ele vem atingindo o seu ápice, vamos dizer assim. E isso não é bom para ninguém. Não é bom para o governo federal, não é bom para os estados, não é bom para os municípios. É preciso restabelecer o diálogo, é preciso restabelecer a lógica cooperativa que sempre esteve presente, pelo menos aí nas últimas décadas pós-Constituição de 88, no que diz respeito à operacionalização e o financiamento das políticas e dos serviços públicos, né? Porque senão todos nós temos a perder com tudo isso. Acho que é isso, gente. Obrigado, viu? Bom, obrigado, Bruno, pela exposição, também agradecemos a Tereza pela exposição. A gente poderia abrir aqui para algumas perguntas, né? Quando eu falo abrir, eu vejo as perguntas que vêm de outra plataforma e pelos docentes que aqui nos acompanham para a mesa, né? Nós temos uma primeira questão que é direcionada tanto para a professora Tereza quanto para o Bruno, que é vinculada à decisão do STF em relação a esse conflito, né, entre uma medida colocada pelo governo federal e o posicionamento de estados e municípios,
que, apesar da decisão tomada pelo STF em favor, posso chamar dessa maneira, de estados e municípios, o governo federal ele pode criar alguns constrangimentos, né, aos governos locais e estaduais na questão de repasses de recursos e ajuda de enfrentamento à pandemia. Então, aqui é uma questão da professora Karina, ela gostaria que vocês comentassem esse tipo de constrangimento criado aos governos locais e estaduais pelo governo federal, ainda que o STF tenha dado tenha se posicionado em favor desses entes. Pode comentar primeiro, Tereza, por gentileza. Acho que esses conflitos eles estão postos pelo presidente da República quando ele diz a questão do emprego é um problema do governo do estado. Vocês perguntam para os governos e para os municípios que adotaram o isolamento horizontal. Mas tem um constrangimento importante que a gente vale ressaltar, que é o pacote de ajuda aos governos do estado, né? E toda a polêmica que esse pacote tem criado, né? Porque a previsão mais otimista é de que o ICMS vai cair, o recolhimento do ICMS vai cair 30%, mas existe uma previsão mais pessimista, que seria mais de 30%. Né? Isso impacta no recolhimento dos impostos e na própria repartição dos recursos, não apenas daqueles recursos, né, que são necessários para o controle da pandemia, mas os recursos que seriam necessários para a volta, né, da atividade econômica e para a própria sobrevivência de muitos municípios que vivem praticamente desses recursos de transferências municipais. Desculpe, federais. Bruno. Muito bem, legal, Tereza. Eu ia chamar a atenção justamente sobre isso, e aliás, a respeito dessa medida em si, da aprovação do socorro aos estados e municípios, a gente tem mais uma expressão do quanto esse conflito federativo acaba sendo delicado e acaba sendo complicado. Eu vou só ilustrar aqui para vocês entenderem, quando eu falei lá atrás a respeito de como os traços institucionais, eles conversam, vamos dizer assim, né? Você teve nessa votação 431 votos favoráveis, né, às medidas de socorro por parte dos parlamentares e 70 contrários. O governo, nessa votação, havia orientado, né, a sua liderança para dizer não ao projeto, né, e 70 deputados apenas acompanharam a liderança do governo e todos os partidos políticos, com exceção do Novo, que tem representação no Congresso, com exceção do Novo, que liberou as suas bancadas para votação, todos os partidos políticos orientaram voto a favor do projeto. Tudo bem, mas o que isso está posto aí diante desse conflito entre os estados? Ou seja, os governadores fizeram uma pressão muito substancial sobre as suas bancadas e têm articulado, principalmente com a presidência da Câmara dos Deputados, né, a organização dessa agenda, né, sobretudo pensando aí no que diz respeito ao combate à pandemia. O governo federal, como desde o início nunca topou de verdade, fazer um governo, organizar uma coalizão, organizar uma base de apoio, né, ou seja, montar uma estrutura ali junto do Legislativo para poder levar adiante a sua agenda, perdeu e perdeu muito feio. Não é à toa que o Guedes ficou, depois disso tudo, esperneando muito, porque o governo federal tinha calculado que seria alocado para essa ajuda aos estados algo em torno na casa dos 40 bilhões de reais. E só aquilo que a Câmara dos Deputados aprovou dentro desse cenário que a Tereza colocou, da perspectiva dos 30% de diminuição da arrecadação do ICMS, já estava na casa dos quase 90 bilhões de reais, podendo extrapolar em muito os 100 bilhões de reais, a depender das perdas de arrecadação. Como tudo isso foi lido? Não foi lido no âmbito da resolução de um conflito, pensando que, na realidade, precisaria de uma cooperação entre o governo federal e os estados, porque vai ser um dado da realidade o desemprego. Vai ser um dado da realidade o fato justamente da desaceleração econômica. Né? O que o governo federal fez? Ele transferiu essa responsabilidade para os estados e colocou, portanto, no colo dos governadores, pelo fato de terem aceito a situação do isolamento social, de terem levado adiante essa política do isolamento social, a responsabilidade direta sobre a economia. Aproveitou, inclusive, para elevar um pouco mais o grau de conflito, vamos dizer assim, justamente dizendo que se tivessem feito aquilo que o governo federal havia recomendado desde o início, de não parar a economia, vamos dizer assim, né, como ele tem simplificado tudo isso, os problemas automaticamente estariam resolvidos.
Então, veja, essa dimensão do conflito interfederativo é algo que está interferindo de maneira muito forte. Acredito que a própria decisão do STF, como a Karina perguntou, né, quanto à questão de fazer com que os governadores e, portanto, os prefeitos aí decidam sobre isolamento social, reitera uma ideia que é uma ideia que, por vezes, escapa, né, das pessoas, que nós vivemos dentro de uma lógica federativa, justamente, ou seja, ninguém é melhor do que aqueles que estão mais próximos da população para poder avaliar os riscos, os danos, entendem, inclusive, a capacidade do seu sistema em dar resposta. E aí eu acho que tudo isso vem colaborando ainda mais para que o conflito ele se exacerbe e a gente não chegue a um bom termo, justamente, na construção da agenda. O que pareceu, né, principalmente para aqueles que são os defensores do governo, é que tudo isso veio no seguinte sentido: bom, o Congresso está aprovando algo para ajudar os estados, está beneficiando porque eles são próximos politicamente, portanto está agindo contra o governo federal, portanto eles são todos corruptos e querem pegar uma parte do dinheiro sem ter feito nada. Ou seja, a gente não resolve o problema, joga mais vamos dizer assim, bota mais cortina de fumaça em cima disso tudo, e a gente não consegue avançar efetivamente para pensar como vamos sair dessa pandemia. A gente teve até agora a clareza de como entramos, mas do ponto de vista político não há a menor, vamos dizer assim, o menor horizonte a respeito de como nós vamos sair. A única coisa que a gente sabe que vai acabar inevitavelmente acontecendo vai ser uma discussão no próximo ano, acredito eu, né, de medidas de reformas aí para poder pensar essa lógica de autoridade, enfim, e tudo mais. Posso acrescentar só uma coisa, fala do Bruno, a questão da discussão sobre o pacote de socorro aos estados e municípios traz uma velha discussão sobre a relação dos estados com a União e dos municípios com a União, que é a questão da corrupção, a questão de que não tem travas para uso desse dinheiro, não tem controles para uso desse dinheiro, e, portanto, os estados e os municípios, em época de eleição, parece que a eleição municipal vai acontecer mesmo este ano, eles gastariam esse dinheiro, esses recursos, de forma inadequada e não de acordo com o controle da saúde ou o controle da pandemia. Chega aqui para a gente mais algumas perguntas. E a Bárbara faz uma pergunta aqui para a gente. Eu vou pegar uma pequena carona na pergunta dela e fazer um comentário rápido. A carona é a seguinte: na verdade, é uma pergunta também que me vem. Imagino que esse seja um dos piores momentos, se podemos dizer dessa forma, pior momento para o Brasil enfrentar uma pandemia, se é que existe algum momento bom, né? O que eu quero dizer com isso? Nós temos um quadro de crescimento econômico bastante pequeno já de alguns anos. O ano passado, um crescimento do PIB de 1,1%. Nós temos um quadro de fratura política, acho que eu posso dizer, no sentido de uma grande polarização com questões ideológicas colocadas de maneira muito forte, um governo central no qual a presidência da República se posiciona de maneira negacionista em relação aquilo que a ciência tem apresentado, né? E uma série de problemas não resolvidos no país, obviamente, e aí vem uma pandemia que nós temos que enfrentar dentro de um contexto bastante fragilizado do ponto de vista econômico e político para o país. Então, qualquer medida, ela é levada, tensionada ao extremo como uma questão política, não uma questão técnica e não uma estratégia de ação de políticas públicas para combater a pandemia. E aí, quando vocês apresentam essas questões federativas, que foi discutido até agora, e aí vem minha carona na pergunta da Bárbara. Como que o que nós podemos esperar, né, pós-pandemia em relação a essas relações federativas? E aí a Tereza apresentou no finalzinho agora da fala dela algo que é fundamental, que esse ano é um ano de eleições municipais. Como fica também, pós-pandemia, as eleições municipais dentro desse tensionamento? Por conta
desse diálogo fraturado entre governo federal, governo estadual e governos municipais, e cada um tem uma característica, não? Enfim, essa seria a minha colocação, se vocês puderem. Para a Tereza, para o Bruno também, enfim. Vamos lá, vou falar primeiro. Então, acho que essa questão acho que o Brasil é um dos poucos países do mundo, se não o único, onde a questão sanitária foi transformada numa questão política. Todos os outros governantes, eles trataram a questão sanitária como uma questão sanitária e as divergências políticas elas foram mais ou menos resolvidas, né? Então, este é uma diferença importante no que tange ao entendimento dessa questão, né, da pandemia que se transformou numa questão política, né? A questão que o Rafael coloca e a Bárbara, sobre as relações federativas, não dá para fazer previsão. Acho que tudo é muito inseguro em relação ao que vai acontecer pós-pandemia. Não existe nenhuma... até hoje, por exemplo, pode ser que daqui 10 dias, 15 dias, caia uma luz no governo federal e ele trace um plano mais adequado, mas tudo que nós temos hoje é tudo muito inseguro e não se tem nenhuma certeza sobre como essas relações e esse conflito federativo vai acontecer daqui para frente, especialmente após a pandemia, com uma crise política muito forte que existe hoje entre os três poderes, entre o Executivo Federal, o Executivo Federal com os governos de Estado no município, entre o Executivo Federal e o Legislativo, e a Câmara Federal e o Tribunal de Justiça, né, a Justiça, e você não tem nenhuma certeza como isso vai acontecer, como isso vai ser encaminhado diante do grau de tensão entre esses níveis institucionais. E a outra questão é a eleição municipal. Como essa eleição municipal também é uma grande incógnita. A eleição municipal ela vai se pautar por que tipo de propaganda? Você tem já atraso nos calendários para indicação de candidatos, para transferências de partidos, o Tribunal Eleitoral dizendo que vai manter a eleição, no máximo pode ir até o final de dezembro, os deputados não querendo abrir mão do fundo eleitoral, que é outra questão também de conflito, né? E a única certeza que eu tenho que o tema da eleição municipal deve ser saúde e saúde pública. Muda o recorte, no meu entendimento, eu posso estar enganado, o recorte da questão da Lava Jato, da questão dos acertos que se faziam na Lava Jato, né? E vai ter como, especialmente a população dos municípios que não tiveram condições de acessar de forma adequada o sistema de saúde, porque não estava organizado para isso e porque não comportou as demandas dessa pandemia, provavelmente o discurso das eleições municipais deve estar em torno da saúde pública. Legal, Tereza. Concordo também com muito do que você disse. Acho que qualquer prognóstico, né, aqui, enfim, em relação ao que pode vir a acontecer, ele é cedo para ser feito, mas a gente tem alguns indicativos. Eu vou fazer o inverso. Eu vou começar primeiro das eleições, porque, vamos dizer assim, é o primeiro evento, né? Porque se vier alguma mudança do ponto de vista de reforma ou institucional, isso inevitavelmente acredito que vai ficar muito mais para 2021 do que agora para 2020, né? A concentração, acho que, do Congresso, enfim, né, de todos os atores políticos que estão minimamente preocupados com o que está acontecendo, é justamente primeiro resolver o problema da pandemia, né? Isso acho que é um primeiro princípio. Agora, quando a gente olha para a questão das eleições, concordo com a Tereza que eu acho que inevitavelmente a saúde pública vai pesar, mas eu também entendo que boa parte dos prefeitos, eles estão muito preocupados também em relação a essa dinâmica política, por mais que não a verbalizem, porque o que pode vir a acontecer? Com o governo federal justamente insistindo nessa coisa de que a perda dos empregos é responsabilidade dos governadores, dos prefeitos e tudo mais, muitas das cidades vão passar por um processo muito forte de desaceleração econômica. Não tem a menor dúvida em relação a isso. Então, a maneira como os prefeitos estão se comportando em relação ao que está acontecendo agora
vai inevitavelmente pesar sobre o próprio debate eleitoral, né? Se você teve prefeitos, por exemplo, que foram irresponsáveis do ponto de vista de dar conta, né, de agir de maneira rápida em relação à construção de hospital de campanha, enfim, a viabilização de exames, a organização do sistema de saúde local, isso vai pesar, como a Tereza disse, do ponto de vista da saúde pública, mas, passado um certo tempo, e a depender de quando as eleições vão acontecer, porque nós temos um problema de calendário, né? O atual ministro do TSE, o Barroso, enfim, ele justamente discutiu, então falando-se muito ali em mudança dos prazos, né? Não tem nada de concreto ainda, cogitaram fazer em dezembro desse ano, depois discutiram fazer no início de 2021, e há aqueles que já desejam há muito tempo no Congresso essa mudança, que gostariam de eleições casadas para 2022, o que eu acho que não se justifica sob hipótese alguma, ainda mais nesse momento, até porque aqueles que foram contratados pelo voto foram contratados para 2021, e a gente precisa, obviamente, pensar o dia a dia. Agora, envolvendo ainda esse debate das eleições, há margem para a construção de múltiplos discursos. Vou dar um exemplo aqui. O Congresso tem sido muito pressionado a votar a questão do fundo eleitoral, né? Por quê? Porque há muita pressão, inclusive teve aquela decisão monocrática de uma juíza lá, que determinou que o recurso para o financiamento da campanha, que forma o fundo, portanto, aí na casa dos 2,5 bilhões de reais, deveria ser alocado para ações de combate ao coronavírus. O Congresso se mostrou muito reticente em relação a isso, né, porque justamente entende que é fundamental ter esse recurso para poder financiar as eleições. A sociedade, de maneira geral, gostaria, né, se possível, que tudo isso fosse alocado para as ações de combate ao coronavírus, né, porque diz que é muito dinheiro para financiar a política, enfim, toda aquela discussão que a gente já tem, está muito presente no senso comum. Mas esse debate é um debate que não é dos menos importantes. Né? Por quê? Porque justamente a gente está discutindo a respeito do financiamento da democracia, que é um tema extremamente delicado e que nesse tempo de pandemia tende inevitavelmente a ser margem para populismo barato, enfim, uma série de coisas. Porque, tudo bem, a gente aloca os 2,5 bi para as ações de combate à pandemia. E quando chegar às eleições municipais com proibição de financiamento de candidaturas, uma série de coisas, né? Quem vai concorrer? Aqueles que já são os mais ricos, que têm capacidade de autofinanciamento, né? Ou seja, aqueles que já têm a máquina pública na mão. Tudo isso afetaria, inevitavelmente, até mesmo a lógica de competição política. Então, tem uma dificuldade muito grande aí, o assunto é dos mais indigestos, vamos dizer assim, e que afeta as eleições, para além disso que a Tereza colocou da saúde pública, e para além disso que eu estou colocando de como os municípios vão responder no curto prazo aí, em relação ao emprego, né? O que eu quero dizer com isso? Inevitavelmente, se você vai ter uma perda muito substancial de empregos, isso pode abrir margem a candidatos que vai justamente surfar no discurso do governo federal para dizer, olha, tá vendo o que o prefeito daqui fez e tudo mais, enfim. Isso é algo que a gente ainda vai conferir lá na frente. Agora, em relação ao federalismo em si, enfim, e a esse debate mais de reformas que pode vir a ser feito, é ainda impreciso, não dá justamente para pensar o que vai acontecer, mas esse conflito interfederativo que nós estamos debatendo até agora colocou essa questão na mesa, e mais do que isso, a dificuldade aí das decisões políticas serem coordenadas pelo presidente junto ao legislativo, tem animado até mesmo aí alguns intelectuais, alguns pesquisadores, a começarem um debate sobre o nosso sistema político. Há, inclusive, ainda que de maneira muito discreta, até alguns que vêm sugerindo modificações institucionais no curto prazo. É o caso, por exemplo, do Sérgio Abranches, que já declarou isso publicamente em entrevista, o professor Fabiano Santos também, o Antônio Otávio Sintra também discutiu já sobre isso, que é justamente, talvez, de se fazer ali uma mudança para um regime político que pudesse estar mais próximo de uma lógica de um semipresidencialismo, algo nesse sentido, que pudesse ter uma figura de um primeiro-ministro que fosse chancelado pelo Congresso, e a figura de um presidente junto, né, negociando essas pautas, para que não fique tudo centrado na presidência e não se tenha uma situação que se trave aí as decisões, mas, enfim, tudo isso ainda é muita especulação, muito incipiente dentro do debate, mas já começam a surgir essas discussões de ordem mais reformista. O ponto é que, passada a pandemia, né, já, vamos dizer assim, com a suspensão desses gastos, com o endividamento que nós vamos ter, com a desaceleração da atividade econômica, inevitavelmente vai se ter debate sobre os aspectos políticos, sim, não há a menor dúvida em relação a isso, e essa é a certeza que a gente tem. Eu não tenho tanta certeza assim, não, Bruno. Eu acho que uma reforma política, neste momento, neste ano, nem no ano que vem, e nem no outro ano, que é o ano da eleição presidencial,
vai ser muito difícil ser colocada, porque a gente tem outros problemas. Eu acho que a reforma política é fundamental, já devia ter acontecido desde o do período da redemocratização, do começo da redemocratização, nunca foi, ele sempre foi empurrado com a barriga pelo Congresso, mas acho que agora isso não tem condições de ser realizado. Mas, enfim, é a minha opinião. Gostaria que fosse, mas não acho que tem condições de se realizar. Quando eu coloco aqui no curto prazo, eu não estou pensando nem para esse ano. Estou acreditando que em 2021, inevitavelmente, após passado o resultado das eleições municipais, a ver também como vai se configurar esse conflito do governo com o Congresso, como isso vai dar resposta. Não vamos nos esquecer, por exemplo, que acabou de chegar na mesa do Maia ontem à noite, até mandei para a Tereza, a gente estava conversando, mais um pedido de impeachment, já é mais de uma dezena de pedidos de impeachment. É o presidente que mais teve pedidos de impeachment protocolado até agora na Câmara dos Deputados. Chegou um último agora assinado pelo Ciro, pelo PDT, nas mãos, mais de 50 e tantas páginas lá. Ou seja, é essa dimensão da crise que eu estou pontuando, que eu não sei como vai ser dada a resposta lá na frente, e que me leva a crer que em 2021 nós podemos, sim, ter uma discussão a respeito de âmbito de reforma. Nós temos aqui duas, penso que as questões que nos chegaram, elas foram já respondidas pela Tereza, pelo Bruno, e não temos mais nenhuma pergunta direta aqui, que não sei, alguns comentários que foram feitos no canal, mas não uma pergunta direta. Creio que, sendo assim, podemos agradecer mais uma vez a presença e a disponibilidade de tempo da professora Tereza, do professor Bruno, dessa discussão que nós tivemos agora, que na minha leitura foi bastante enriquecedora, e já aproveito para convidar a todos que nos acompanharam até aqui a acessar o canal. Também na semana que vem faremos uma nova discussão, trazendo um debate em torno, mais uma vez, do Covid-19 e o papel das cidades nesse contexto. Então, já convido a todos a participar das nossas discussões na semana que vem. Eu acho que é isso. Muito obrigado e até a próxima. Obrigada, Tereza, Bruno, Rafael, abraços.